Mas, irmão da paz do Senhor, vamos agora para a segunda parte do estudo da lição de número 6, né, da Escola Bíblica Dominical nesse quarto trimestre. Na teologia de ele faz, só os pecadores sofrem. Nós estudamos a introdução e o ponto 1 na primeira parte do vídeo, agora vamos dar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Jó 15, de 1 a 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito, com o temor e diminuís os órgãos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos justos estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras de vento. Então, meu amado irmão, aqui ele fala de dogma, né, que é nunca pense dogma, doutrina como a mesma. Doutrina é bíblica. Dogma é um pensamento religioso de qualquer tipo de religião que, por exemplo, a lei do karma, né, então falamos é um dogma das religiões hinduísmo, outras religiões por aí, o espiritismo também fala do karma. Então é dogma, um ensinamento. Nós não podemos. Existem dogmas dentro da igreja evangélica, protestante, cristã, existem, mas isso a gente tem que ter cuidado com isto. Não pode estar acima do que Deus faz. Qual a ideia dele? Se o ensinamento religioso era o bom recebe a bênção de Deus e o mal sofre, Jó dizer que ele não tinha pecado, que ele não estava e estava sofrendo, ele iria contrário ao dogma, ao entendimento, àquele ponto. Então, Jó estaria errado. De certa forma, já falamos no ponto 1 isso, mas estamos falando aqui não, porque a lição, como eu disse, a ideia de ele faz, ela é bastante complicada, como ainda hoje é. Então, meu amado irmão, às vezes, situações da vida vão nos mostrar algo diferente e somente tendo o Espírito de Deus, somente tendo discernimento espiritual, nós vamos conseguir entender certas situações. Ele foi e acusou, olha, e ainda disse para Jó que as palavras de Jó, se defendendo da situação dele, não eram palavras sem sabedoria, mas eram palavras ditas de qualquer maneira. É como eu disse, né? E até de vez quando a gente diz aqui, no ponto anterior eu falava, né? Quando eu aponto um dedo para alguém, alguém já disse isso, né? Eu estou apontando o dedo aqui, né? Um dedo está indo para a pessoa, três estão vindo para mim e um está para cima, podemos dizer, para Deus. Então, na verdade, eu tenho que ter cuidado na hora de apontar o defeito do outro. Jesus disse: tira a trave do teu olho quando for falar alguma coisa referente a outra pessoa. Porque você quer tirar o argueiro de olho de alguém sem tirar a trave do teu. O argueiro era uma coisa pequena, a trave era grande. Então, a trave que está sobre o teu olho vai impedir que você veja o pequeno argueiro. Então, primeiro você tira aquilo que te impede, primeiro você entende, você compreende, você tem amor, e aí sim você faz a vontade de Deus. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Sabes tu que nós não saibamos? Quem entende que não haja em nós, também entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então ele estava tentando dizer para Jó, veja bem, mas vou até falar uma coisa importante. Eu preciso respeitar os mais velhos? Sim. O ensinamento que eles ensinam. É tempo de eu chegar e ficar pegando as doutrinas bíblicas. É por isso que eu dei uma explicação lá no ponto 1. Dogma é uma coisa, doutrina é outra. Ah, pastor, vamos discutir. Eu vou dar outro exemplo para você. Eu, pastor Leonela, da Igreja Metodista Pentecostal, creio na parte catológica, no pré-tribulacionismo, no pré-milenismo.
O que significa isso? Jesus voltará antes da grande tribulação, arrebatará a igreja, haverá a primeira ressurreição, ao final da grande tribulação haverá a segunda parte da primeira ressurreição, depois virá o milênio, o juízo do trono branco, e para o juízo do trono branco a segunda ressurreição, que é a parte da morte, novos céus, nova terra, nova de fogo e enxofre. Há outros que creem diferente, creem. Há algumas pessoas que creem hoje no mid-tribulacionismo. O que é mid-tribulacionismo? É uma coisa até mais para cá. Que a igreja passará pela primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio, será arrebatada no meio da tribulação. Outros creem no pós-tribulacionismo. A igreja será arrebatada após a tribulação. E outros ainda creem no amilenismo. Não existirá o milenismo. Aí eu vou dizer o seguinte, eu sou pré-milenista, então eu vou para o céu, sou salvo, me lavar no sangue dele. O pessoal é milenista, pós-milenista, isso aí vai tudo para o inferno. Não, meu amado irmão, de jeito nenhum. Eles pensam de maneira diferente de mim, eu acho, biblicamente, meus argumentos, pensamentos são sobre este, mas respeitarei os meus irmãos em Cristo. E o que importa é que todos nós estamos esperando a volta de Cristo. Então não é antes ou depois ali, a Igreja Metodista Pentecostal defende a ideia dela, os membros da Igreja Metodista Pentecostal estão nela porque creem que isto é o certo, mas na outra igreja crê de outra maneira. Então ele vai lá na igreja dele pregar dessa maneira dele, nós vamos respeitar, entender e compreender. Dicotomia e tricotomia. Nós somos tricotomitas. O que é isso, pastor? Acreditamos que o homem tem corpo, alma e espírito. E alma e espírito há uma separação entre eles, embora sejam unidos, mas há uma separação. O dicotomita acha que é apenas corpo e uma parte espiritual, que é alma e espírito, estão juntos. Eu vou ficar discutindo, vou ficar perdendo tempo, eu vou ficar achando que o tricotomita tem não sei quanto tempo de o outro está pensando. Não é esse tipo de situação. Como falamos anteriormente. Se alguém começar a pregar que você, para ser salvo, tem que guardar um dia da semana, que não é você não é justificado por Cristo, mas pelo dia da semana que você guarda, sem fazer atividades materiais, então isso é heresia, isso é fora da Bíblia, isso vai contra a ortodoxia bíblica e não podemos aceitá-lo. E assim por diante, tantas e quantas outras coisas que têm surgido no nosso tempo. Mas ficar discutindo se a Bíblia tem que ter a capa preta, a capa branca, a capa marrom, a capa rosa, não, a capa preta está certa, a branca está errada. Não, mas isso aí é esta coisa que não dá para ser. Então aqui, o que ele acusou Jó? O que ele falou sobre Jó? Que ele é uma ameaça àquela tradição que já existia. Então a gente tem que ter cuidado um pouco com a tradição. Tradição é importante, mas a tradição baseada na Bíblia Sagrada. Os judeus tinham esse problema. Jesus criticou eles. Porque a tradição deles diz que tinha que chegar a lavar a mão, depois lavar a mão de novo. Pastor, medicinalmente isso é importante? Sim. Até falava agora na reunião de pastores que tivemos agora no dia 2, que quando passar a questão da pandemia, esperamos que brevemente ela passe, que possamos estar realizando todos os trabalhos que poderíamos realizar, ter uma maior frequência, os irmãos possam estar se deslocando, alguns tenham certa comorbidade, possam estar na igreja, enfim, tudo isso possa acontecer, mas uma observação importante. Vai passar isso, mas devemos continuar com o hábito de lavar as mãos. Quando chegar em casa, se possível, todos nós, deixar aquele calçado, pegar aquele calçado que veio sujo da rua, que você pisou em vários lugares, tirar ele antes de entrar em casa e procurar limpá-lo para depois usá-lo novamente. E algumas regras, algumas coisas que depois dessa pandemia que nós nos preocupamos mais, não nos preocupávamos antes. Ter cuidado com aquilo que você vai comer na rua. Você está lá andando onde, botando a mão em qualquer lugar, de repente passa aquele vendedor vendendo uma bala, um chocolate, você vai, compra, mete a mão naquilo, come. Então são bactérias. Então a ideia é interessante, a ideia deles é interessante. Mas os discípulos chegaram lá, comeram sem lavar a mão, e já parece que é um inferno porque não lavaram a mão, porque estão contra a tradição. Jesus falou para ele, não, nada disso. O que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra depois sai pelas fezes. Jesus disse, eu estou falando isso porque Jesus disse basicamente isso. Agora, o que sai do homem, sai do coração,
adultério, mentira, calúnia, isso é que contamina o homem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Ainda não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em salmos, orações e súplicas recitados. Assim, isto evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo. Então, Jó queria que a sua defesa viesse do céu. Realmente poderia ser. Imagina, meu amado irmão, hipoteticamente, que Deus descesse ali, aparecesse pessoalmente a Jó, a Elifaz e até a Sofar e a Bildade, se as pessoas só vão aqui, vão sentar aqui e vão conversar. Deus não fez isso. Deus apareceu a Jó lá no final e mostrou várias coisas a Jó. Por quê? Porque Jó, ele falou tudo que falou, se defendeu das acusações erradas de seus amigos, mas jamais ele blasfemou contra Deus. Em algum momento, ele falou alguma palavra que foi indevida, mas lá no final ele confessa isso a Deus e disse: eu falei do que eu não entendia, que eu não compreendia, mas blasfemar de Deus jamais. Ele é um homem fiel, justo, temente, e durante os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, ele continua assim. O que Deus quer de nós é isto. Amado irmão, que vai ter pessoas, principalmente nesses últimos dias, atacando a tua fé, falando de ti. Acontecerá muito. Pessoas desdenhando o que você crê, mas você tem que permanecer fiel ao Senhor. As acusações podem vir de qualquer lado. Veja que uma coisa interessantíssima, não só aqui, você vai ver depois nos outros, da Teologia dos Amigos, e como eu já disse na primeira lição, segunda lição, lá no final. Jó não ficou atacando Elifaz, nem a Jofar, nem Bildad. O seu propósito era se defender de acusações falsas. Muitas vezes o que acontece contigo? Se alguém te calunia, às vezes você tem peraí, então também vou contar uma historinha errada dessa pessoa. Não, o crente não faz isso. Se alguém mente sobre você, você vai mentir sobre a pessoa. Não, não é assim que nós vivemos. E Jó, no final, ainda orou pelos seus amigos, mesmo com tudo que eles fizeram para que Deus os perdoasse. Infelizmente, essas coisas podem vir acontecendo, não, porque, eu vou falar aqui, nós estamos aprendendo aqui, para conhecer o personagem de Jó, dizer, puxa, o Jó passou por isso, por aquilo, ou Davi, ou Moisés, ou Josué, é aprender o que aconteceu com eles, o que eles passaram, para se porventura um dia acontecer em nossas vidas, possamos estar preparados para reagir na maneira, ter a nossa reação da maneira correta, não é reagir contra as pessoas. Mas a reação de Jó se defendeu das situações que aconteciam. Então vamos para o ponto 3, que é os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, capítulo 22 de Jó, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado, e por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente na do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, diferente das coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Então aqui esse ponto é importantíssimo, que aqui agora, dentro do argumento de Elifaz, ele estava falando até mesmo contra Deus. A sua teologia estava completamente errada. Pastor, que teologia é essa?
Se você é pecador, Deus se afasta de você, vai embora, não quer saber, deixa rolar. Será verdade isto? Deus criou Adão e Eva, dois seres esplendorosos. Eu sempre digo aqui, meu irmão, para mim, não houve um homem mais bonito do que Adão nessa terra toda e uma mulher mais bonita do que Eva. Pode fazer concurso de Mister, né? Mister é para homem, né? Ou Miss para mulher, mais bonito em todas as épocas, postar aquela mulher linda, aquele homem maravilhoso, não vai ser melhor do que Adão e Eva, mais bonito que ele. Por quê? Porque eles foram criados num absoluto falta de pecado, num lugar maravilhoso, criação direta de Deus. A única coisa que Deus disse para ele foi o quê? Não coma daquele fruto, senão você vai morrer. E apenas isso. Vamos viver numa absoluta maravilha. Porque hoje, meu amado irmão, Jó, não vive no mundo de. Ele era pecador, vivendo num mundo cheio de pecadores ao seu redor. A mulher de Jó era pecadora, seus filhos eram pecadores, seus empregados eram pecadores, seus amigos eram pecadores. Vivendo nesse mundo. Adão e Eva não, viviam num mundo absolutamente maravilhoso, sem pecado. E aí eles escolheram pecar. Deus não abandonou eles, Deus foi lá encontrar com eles. Não somente encontrar, logicamente Deus chamou a atenção sobre a questão dele estar nu, ter comida água, mas Deus foi lá, matou um animal, prefigurando a morte de Cristo na cruz do Calvário e cobriu a sua nudez de forma correta. Porque só o sangue de Cristo pode cobrir o meu pecado. Não adianta eu subir escada de joelho achando que vou resolver o meu pecado, acender vela para não sei quem que vai resolver o meu pecado. Outras coisas mais que o homem inventou, dogmas humanos, mas apenas o sangue de Cristo na cruz do Calvário é que pode perdoar o meu pecado. Então, como que Deus abandonou o homem? Como Deus foi embora? Como Deus deixou tudo acontecer aí? Não, tá nada. Veja o que ele diz aqui, ó. Para ele faz sobre Mijora um atestado que ele havia pecado e por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande, não podia se envolver com quimeras humanas. Deus, né? Principalmente o pecador Jó. Não tem mais desenvolver nisso. E não adianta o Jó chorar ou reclamar. Ele precisava se arrepender. Se arrepender, todos nós precisamos nos arrepender sempre. Depois ele faz, verdade só faz, entenderam, através da oração de Jó, que eles precisavam também se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. Não adianta me achar acima do bem e do mal. Todos nós somos iguais diante de Deus. Como Deus nos vê diferente? Através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, porque aceitamos a Ele como único eterno Salvador da nossa vida. Isso faz diferença entre nós e aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Somente isso. Então não é minha, não é porque mas pastor, não tem que fazer as coisas certas? Tem. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Então, por ser salvo, eu não vou adulterar, por ser salvo, eu não vou mentir, por ser salvo, eu não vou não fazer nada dessas coisas. Não vou blasfemar, não vou fazer fofoca. Enfim, nada. Por ser salvo. Por ser remido e lavado no sangue do Cordeiro. Isso é importante entendermos isso. E Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele conhece que Deus é céus e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Todavia, isso é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus. Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Então eu vou começar aqui a comentar pelo ponto final. Não devemos temer mais ficar diante de Deus por andar dele reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo Altíssimo transcendente, envolve com os seres humanos nos diversos detalhes da vida, porque Jesus foi o próprio Deus vindo a esta terra. Deus desceu a esta terra, transformou em homem,
No princípio era o verbo, João capítulo 1. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e tudo sem nada que foi feito se fez. Ele desceu, se tornou criatura, 100% homem, 100% Deus, até morrer na cruz do Calvário para trazer o perdão para o nosso pecado. Então Deus não está longe. E ele foi para longe? Não, a Bíblia diz que ele está à direita, Deus está todo-poderoso intercedendo. Estevão, quando morreu apedrejado, que poderia ser na ideia dele faz pecado, né? Se ele Estevão morreu apedrejado porque tinha algum pecado. Na verdade, ele morreu martirizado por Cristo, por causa de Cristo, né? Estevão viu o céu aberto e viu o Senhor. Então, meu amado irmão, ele está com nós. Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. Deus nos tem dotado do seu Espírito Santo. Temos a presença de Deus em nossas vidas para que possamos fazer a sua vontade. Então você não está só. Jó não estava só. Davi não estava só. Moisés não estava só. Paulo não estava só. Pedro não estava só. João não estava só. Nenhum homem de Deus, mulher de Deus. Ruth não estava só. Noemi não estava só. Esther não estava só. Ana não estava só. Maria, mãe de Jesus, não estava só. Maria Madalena não estava só. Todos os homens e mulheres de Deus tinham a presença de Deus nas suas vidas. Deus está presente. Deus não abandonou esse mundo aí. Já contei várias vezes, vou contar só mais uma vez, talvez alguns irmãos não tenham. Eu tive um professor, disse até quinta-feira, não vou capir novamente, um professor meu do seminário, que é um homem que foi do mundo, né, antes de aceitar Jesus, antes de ser cristão, ele foi do mundão, fazia todo tipo de besteira, isso lá 50 anos atrás. E se converteu, aceitou a Cristo e se casou com uma moça pura, virgem, na igreja, uma Assembleia de Deus, lá para trás, muitos anos. E poucos anos depois de casada, ela morreu com câncer. E ele entrou meio em parafuso a princípio. Ele quase foi, ele dizia para nós, quase ele foi para uma coisa chamada deísmo. O que é deísmo? Deus fez o mundo, colocou leis para que o mundo ficasse, aquelas leis da natureza, né? E foi embora e deixou o mundo para lá. Não, Deus está em todos os momentos ao nosso lado, meu amado irmão. Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar, não abandonou Jó. Parece que Deus está ausente, mas Deus estava presente ao lado dele a cada momento do seu sofrimento, da sua luta, e a partir do capítulo 38, Deus se mostra diretamente a ele para mostrar a realidade, para Jó aprender e para que nós aprendêssemos também. Vamos à conclusão da lição que diz: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó contrapôs, defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Essa é a conclusão, o resumo da lição, nós já estudamos. A teologia de Elifaz, completamente errada. Só os pecadores sofrem. Não. O justo também sofre. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Depois entender que se Jó dizia que ele não tinha pecado, ele estava contradizendo a teologia, a ortodoxia dele. Não. Eu não posso pegar palavras escritas e entendidas e dizer que alguém está contrário a elas porque está passando alguma coisa diferente daquilo que eu falei. Não vou começar aquele negócio. Só vai para o céu quem se vestir de branco. Não, meu amado irmão. Você pode estar vestido de branco, vermelho, verde, azul, amarelo. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, não começar com essas ideias. Quem guardar o tal dia da semana vai para o céu. Ou quem não aceitar a transfusão de sangue. Ou quem não sei o que lá. E aí vai para um monte de ideias humanas. Eu estou fora disso, eu não fiz assim. Então você não vai para o céu. Você não tem salvação. Cuidado, meu amado irmão. Salvação é por aceitar a Cristo como seu único e eterno Salvador. E, por último, Deus está longe do homem. Totalmente errado a ideia de ele faz. Deus está ao meu lado, ao teu lado, ao nosso lado, para nos abençoar a cada dia. Que Deus continue nos abençoando. Deus assim o permitir, Jesus não tiver voltado
Até o próximo final de semana, estaremos novamente ministrando uma lição, mais uma vez repetindo, como dissemos no início do primeiro vídeo. O objetivo desta lição é para os irmãos com motivo de trabalho, motivo de enfermidade, problema do coronavírus, que ainda alguns têm dificuldade de sair de casa, transporte, enfim, não possa estar frequentando a igreja presencialmente. Mas, a partir desse trimestre, outubro, novembro, dezembro, voltamos com a escola dominical presencial. Os irmãos que puderem devem estar presentes estudando a sua palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.